O livro dessa semana é um livro que eu não fazia ideia que eu ia gostar. Eu realmente, na verdade, eu esperava que eu não fosse gostar. Só que eu estava muito enganada. Ainda bem, né? O livro dessa semana é Loucos por Livros, de Emily Henry. Gente, vocês nunca viram falando de Emily Henry aqui, tá? Na verdade, eu não sou dada a esse tipo de livro, né? Tipo assim, essa coisa mais de romance e tal. Não é a minha vibe. Mas era a leitura do Clube do Livro do mês de dezembro, tá? Do Clube da Manita. Aí eu fiquei... Ai, sei não. O único livro, assim, de romance mais ou menos nessa vibe que eu já li foi A Hipótese do Amor, da Ellie Hazelwood. Inclusive no Instagram tem uma resenha, né? No YouTube não tem, porque na época eu não tinha canal no YouTube ainda. Mas eu até gostei, mas fiz grandes ressalvas, né? Tenho grandes ressalvas e pensei que ia passar pela mesma experiência ao ler Loucos por Livros. Mas graças a Deus eu não passei, porque esse livro é muito legal, tá? Claro, não é o melhor livro do mundo. Gente, não é. É pra você ler como se, tipo assim, sabe, é um filme de comédia romântica da sessão da tarde, tá? Esperei muito clichê, tiveram alguns, outros nem tanto, tá? Mas, no geral, foi um livro que eu gostei muito. Eu nunca tinha lido nada da Emily Henry e provavelmente eu não lerei mais. Assim, porque o fato de eu ter gostado desse livro não significa que eu gostaria de outros, né? Vamos com calma. Assim, eu tô dizendo, provavelmente não lerei outros, mas nunca diga nunca, né? Nunca se sabe. Dia de amanhã eu posso muito bem estar queimando a minha língua aqui, né? Pagando a minha língua, porque eu já disse em outros momentos que não gostava desse tipo de livro e acabei gostando, né? Então, enfim. Mas no momento eu não tenho a intenção de ler outros livros da autora. Mas eu gostei muito desse. E sobre o que fala Loucos por Livros? Esse livro é aquele Enemies to Lovers, né? Que é uma coisa que eu acho um pouquinho cansativa, mas aqui funcionou bem. Os protagonistas desse livro são a Nora e o Charlie. Na verdade, a protagonista é a Nora, né? Porque o livro é muito contado do ponto de vista dela. A Nora, ela é uma editora, né? Ela é editora de livros, né? Ela trabalha com esse universo dos livros. E o Charlie também. Eles se conhecem profissionalmente. E nesse momento que eles se conhecem, eles já não se gostam. E em um determinado momento, eles se reencontram da maneira mais inusitada possível. Tudo que você já imaginava, né? A Nora, inclusive, foi uma personagem que de cara ela já me ganhou. Porque ela é muito chata. E eu adorei. Eu adorei. Porque ela não é a mocinha clichê. Ela começa se intitulando, ela começa falando assim, sabe aquelas historinhas de comédia romântica, onde um homem tem uma noiva, e essa noiva, ela é muito cruel, ela geralmente é bem vilã, e aí ele vai pro interior, e ele conhece uma moça linda, maravilhosa, e aí ele larga a megera com quem ele ia casar e casa com essa moça? Então, geralmente eu sou a megera. Sabe, isso eu não esperava por isso. Porque ela se coloca nesse papel de eu sou a megera que é trocada pela mocinha, eu não sou a mocinha. E aí ela começa a contar da vida dela, das experiências amorosas que ela teve e tal. E ao mesmo tempo que você fica, meu Deus, é engraçado, porque a maneira como a história é contada, ela é muito engraçada, ela é muito irônica. Então eu gostei muito. A linguagem ali já me ganhou. O fato da Nora se reconhecer como esta pessoa que não é mocinha me ganhou muito também. A Nora, ela tem uma irmã que se chama Libby, e por causa dessa irmã, ela vai acabar batendo numa cidade interior com a Libby, e é lá que ela vai encontrar o Charlie. Ai, que clichê, né? E aí eles se odeiam, parará, tarará, nananá. Um monte de coisa acontece. Tá? E aí você tem que ler o livro para poder entender o que é que vai acontecer. Bom, se você acha que você já deduziu como é que vai ser o final dessa história, talvez você esteja achando certo. Mas tem algumas coisas que surpreendem a gente, tá? Alguns detalhes, algumas coisas na dinâmica do livro surpreendem o leitor
pelo menos me surpreenderam, porque geralmente em livros que tem esse negócio de enemies to lovers, o casal só fica junto lá no final, né? Aquela coisa assim, meio forçada. E aqui não é exatamente assim que acontece. E também tem o fato de existir o relacionamento da Nora e da Libby, que é essa irmã mais nova dela. E essa parte é muito boa, porque apesar de ser um livro romântico, ele não vai focar 100% no romance entre Nora e Charlie. Vai ter muito essa questão da dinâmica familiar da Nora e da Libby. E eu particularmente amo livros que falam de dinâmica familiar. Eu já li e já fiz resenha aqui de um monte de livro que fala sobre irmãs problemáticas, né? Como, por exemplo, Uma Vida Bela, As Irmãs Blue, A Atmosfera. Nossa, a irmã mais nova da protagonista, a Atmosfera, que é, enfim, né? Um negócio pesado. Então eu gosto muito de quando envolve, né? De quando entra essa coisa da família, porque muitas vezes se justifica a personalidade e a maneira de cada um agir. Ai, a Nora é muito controladora e tal. Mas por que será que ela é controladora assim? Ai, achei a Libby muito chata, ela é muito mimadinha, ela tá acostumada a Nora a fazer tudo que ela quer. Mas por que será que a Libby é desse jeito? Enfim, assim, eu achei um livro muito gostosinho. Eu acho que não é um livro que tem a prepotência de ser um grande livro, mas é um livro que é legal, é divertido, serve pra distrair você. Acho que é um bom livro, assim como os livros de literatura de cura, né, que eu já falei anteriormente. É um bom livro pra você ler entre safras, sabe como assim entre safras? Quando você acabou de ler um livro que sugou toda a sua energia, tá? Eu lembro que antes disso eu tava lendo o livro da Conceição Evaristo, né? Inclusive vocês podem ter percebido que o vídeo da semana passada foi sobre Conceição Evaristo e o da semana sobre Emily Henry, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E eu tinha lido Conceição Evaristo, eu tinha lido O Exorcista, eu tinha lido uns livros, umas paradas bem pesadas, né? Então esse daqui deu uma aliviada no coração, tá? É uma história interessante, claro, não é perfeita, né? Existem algumas pequenas falhas, mas a gente, para distrair, para se divertir, para quem gosta e principalmente para quem realmente gosta de livro que tem romance e tal, eu acho que é um livro muito bom e que merece uma adaptação, porque esses livros tudinho estão ganhando adaptação, vão estar na hora de fazer adaptação de Loucos por Livros também. Já pensei até aqui na ator para fazer o Charlie, não sei porquê, me veio à cabeça o Tom Bateman. Não acho que seria ele, porque ele vai fazer agora A Hipótese do Amor, mas não sei porque durante o livro inteiro eu imaginei ele. Antes da gente começar a parte com spoilers, vou lembrar que dia de domingo, às 18 horas, sai vídeo novo aqui no canal, é a resenha com spoilers. Então se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, sei lá, mostra para outras pessoas. Não sei, tem um monte de resenha aqui também. Quer ver resenha de outros tipos de livros? Pode acompanhar. Quer ver resenha de romance? Não vai ter, tá? Mas de outros tipos de livros tem. E se você também tiver interesse, o Bafulê Literário também tá no Instagram e no TikTok, @bafulê.literário. Lá a resenha sai dia de terça-feira e não tem spoilers, tá? Porque se você quiser os spoilers, você assiste aqui no YouTube. Se você não quiser spoilers, aí você assiste no Instagram ou no TikTok, tá? Então vamos começar agora com a parte dos spoilers. Eu já falei isso, né? Imaginei o Charlie como Tom Bateman, não sei porquê, porque acho que a descrição nem era tão parecida. Mas não sei porque me veio ele à cabeça. E eu me surpreendi, eu de verdade, eu me surpreendi muito de ter gostado. Porque sim, eu tinha muito preconceito com esse tipo de livro, porque não é o tipo de livro que normalmente eu gosto. Eu lembro que quando eu li A Hipótese do Amor, eu gostei. Só que eu não sou muito dada a livros com cenas hot e tal. E A Hipótese do Amor, em específico, ela tem um capítulo inteiro que tem mas tantos detalhes que eu fiquei extremamente constrangida quando eu li, sabe? E aí eu senti que isso aqui talvez não seja pra mim. Sério, são muitos detalhes. Mas em Loucos por Livros já foi diferente.
Porque sim, existem muitas cenas de amor, cenas de sexo mesmo, tá, gente? Entre a Nora e o Charlie, porque, como eu falei, né? Não é aquele enemies to lovers clichê de que eles só vão ficar juntos no final. Não, eles se agarram desde o começo. E eu achei isso muito mais realista. Porque, assim, quando eles se reencontram no interior e tal, que eles saem a primeira vez, que eles beberam um pouquinho e tal, o tempo todo a Nora fala que ele é atraente, tá? E aí, você vê que ele também sente atração por ela e eles começam a se agarrar. Só que, assim, é uma coisa que, tipo assim, a gente fica... Mas não, isso não vai acontecer de novo. Aí, pá, eles ficam de novo. Não, mas isso não vai acontecer de novo e tal. Pra mim, isso foi muito mais realista do que aquela coisa de ficar com o sentimento, ficar de picuinha e nada acontecer. Só acontecer no final? Acontecia. E muito. Só que não é com a riqueza de detalhes de uma Ellie Hazelwood. Se você gosta muito da riqueza de detalhes, você vai sentir falta aqui. Não que não tenha detalhes, tem, tá? Mas não é da mesma forma. E isso me agradou muito. Quando eu li isso aqui, eu pensei, aprende, Ellie Hazelwood. É assim que se faz. Meu nível de entendimento em romance, zero, mas pra mim, na minha visão, eu gostei muito mais disso, tá? Então, o meu maior preconceito com esse tipo de livro, em primeiro lugar, era esse, era a questão do hot. Mas não tem tanto hot, assim. O hot aqui é só um pouquinho hot, assim, é só um quentinho, só uma quinturazinha. Mas é uma quinturazinha boa, sem deixar a gente constrangido. Tá? Inclusive, eu acho que no lugar da Nora, eu também teria crush no Charlie. Eu acho, não, eu tenho certeza disso. Isso é certeza absoluta. O que eu achei também legal da Nora foi que ela fala que ela é muito angustiada, né? Ela é muito ansiosa. E ela, desde jovem, ela tinha uma mania que eu tenho e que quando eu digo pra algumas pessoas, na verdade pra muitas pessoas, né? Eles acham loucura, que é a mania de ler o final dos livros. Primeiramente, eu não sou uma pessoa que me importa com spoiler, tá? Segundo lugar, gente, ler o final do livro não necessariamente significa que você vai entender o que vai acontecer no final do livro, tá? E quando eu digo ler o final, não é o final inteiro, o capítulo inteiro. Geralmente, quando eu pego um livro físico, no Kindle eu não faço isso, mas quando eu pego um livro físico, eu gosto de ler o finalzinho, tipo assim, o último parágrafo, tá? Só que isso não significa que você vai entender. Você pega o último parágrafo e diz assim, fulana acreditava que ali ela tinha completado, encontrado toda a felicidade de sua vida. Ponto. Eu não sei nem quem é fulana. Então não faz diferença, né? E sim, eu tenho essa mania, eu sempre tive essa mania desde adolescente, quando eu pegava livro na biblioteca da escola. E a Nora faz isso também. Tá vendo como eu sou uma pessoa que não se importa com spoilers? Porque se tiver spoiler da última página, pra mim também, ó. Na verdade, spoiler me faz ter mais vontade de assistir ou então de ler alguma coisa. E aí a Nora do mesmo jeito. E eu, olha aí, a Nora é das minhas. Achei ela uma diva incompreendida, tá? Porque ela era muito vista como, porque ela é muito fria, ela é muito cruel. Inclusive quando ela descobre que a escritora lá, né, com quem ela trabalha, tá escrevendo um livro sobre uma mulher que claramente é ela, e ela apelida essa mulher de tubarão, e fala assim, coisas assim absurdas. A Nora pensa assim, acho que sou eu. E aí você pensa, caralho, as pessoas pensam isso de mim, mas ela era meio assim mesmo. E quando a gente vai entendendo principalmente como era a relação dela, a questão da relação dela com os relacionamentos anteriores e a relação familiar dela, a gente vai entendendo por que a Nora é daquela forma, tá? O Charlie não tem muito desenvolvimento, ao meu ver. Lembro que na discussão do clube o pessoal ficou dizendo, queria mais desenvolvimento dele. Eu acho que eu não queria, porque apesar do nome ser Loucos por Livros, pra mim a protagonista é a Nora. O Charlie é coadjuvante, tá? Então a gente tem esse desenvolvimento porque a gente descobre exatamente o que foi que aconteceu com aquele primeiro grande amor que a Nora teve, que decepcionou muito ela. E aí, por conta disso, ela não consegue se envolver da mesma forma com as outras pessoas. E aí ela é vista como uma pessoa fria. Quem nunca, né, galera? Por conta de um Jurandir, acabou, né, sofrendo e descontando, às vezes, em pessoas que não tem nada a ver, né? Também tem a questão da relação dela com a Libby, que eu achei muito interessante. A priori, as pessoas
do nosso clube principalmente falava, eu acho a Lib muito chata. Realmente tem hora que a Lib é muito chata. Mas depois eu percebi, gente, a Lib é chata desse jeito porque ela é mimada, na verdade, mas ela é mimada porque ela cresceu dessa forma. E por que ela cresceu mimada? Porque a mãe delas era essa pessoa que era muito amorosa, era muito carinhosa, mas que deixava faltar muitas coisas, né? E aí a Nora, nesse papel de irmã mais velha, acabou meio que assumindo esse papel de mãe. E a mãe delas morreu quando elas eram muito novas. Então, mais uma vez, aí é que a Nora teve que ser mãe mesmo. E como ela acabou se tornando a mãe da Lib, e ela não queria que a Lib sofresse tanto quanto ela, que percebesse as coisas assim de uma maneira mais pesada, ela quis sempre proteger muito a Lib. Então ela acabou mimando a Lib. E isso não é uma pauta nova. Nós já vimos isso. Quem leu ou assistiu a resenha aqui, Uma Vida Bela da Virgínia Grimaldi, é exatamente a mesma coisa. A diferença é que lá a mãe era uma maluca, alcoólatra, escrota, que maltratava, que batia mesmo, que abusava das filhas. E aí a filha mais velha tentava proteger a filha mais nova, a irmã mais nova disso. Mas eu achei um pouco parecido, claro, tirando essa parte da violência, porque a lembrança que elas tinham da mãe não era uma lembrança negativa, era uma lembrança positiva, ainda bem. Mas eu entendi porque que a Lib era dessa forma. Ai, mas a Lib é muito mimada, gente. Ela foi pro interior só porque ela queria viver uma vida nova, porque ela queria porque ela ia se mudar. E aí ela resolveu fazer essa brincadeira de, vou fazer uma lista, vamos viajar, e você, Nora, vai ter que fazer todas as coisas dessa lista. Por quê? Porque eu quero. Mulher, realmente eu achei isso... Lib, quantos anos você tem, meu amor? 15? 10? 5? E a Nora? Tá bom, eu faço. Ai, Nora, tão tubarão pra uns, né? Então, sei lá, Nemo, Dory pra outros, né? Mas enfim... Ai, gente, faz parte da história, né? Faz parte da dinâmica. Eu achei essa parte meio, Lib, tá? Mas, vamos olhar pelo lado positivo. Se ela não tivesse feito isso, a Nora não teria se reconectado com o Charlie. Então, tudo tá conectado. Tudo aqui teve uma explicação. Então, foi realmente um livro que me surpreendeu muito positivamente. Mesmo assim, eu não esperava gostar tanto da Nora quanto eu gostei. Olha aí, que loucura, hein? Então, o nosso livro da semana é Loucos por Livros, de Emily Henry.